Jesus. Amém. Irmãos, daqui uns dias nós vamos ter um seminário sobre o reino de Deus, sobre as recompensas eternas. Mas eu queria fazer um spoiler antes da pregação, porque assim, a Bíblia diz que ele nos salvou e nos colocou em uma corrida, né? Ele compara nossa vida com atletas que estão a correr uma Olimpíadas. É o que ele fala lá. Nesse sentido, nós já somos mais que vencedores. Porque não é qualquer um que participa de uma corrida dessa, né? Mas ele fala que há um prêmio proposto, há uma coroa proposta. E isso tem tudo a ver com o Evangelho, sabe? Com o zelo que nós temos, tanto em viver, como em pregar, e como principalmente em manter um Evangelho puro, sem legalismo, sem libertinagem, sem gnosticismo, que infelizmente tem muito hoje ainda, sem mistura. Então, vocês podem ver que a gente vem aqui, o Adriano vem, o Kleberson vem, eu venho, e a gente não consegue falar de outra coisa a não ser de Jesus e da graça. Então, hoje não vai ser diferente, né? Nós estamos aqui para falar do Evangelho realmente. E então vamos abrir em Êxodo 28. E alguém pode estar pensando assim: ei, irmão, você não errou a referência? Porque o Evangelho, na minha opinião, começa em Mateus 1. E Paulo realmente fala que o Evangelho é o poder de Deus, né? E Jesus também fala: examinai as Escrituras, porque nela está o poder de Deus. E quando ele falou isso, só existia Velho Testamento. Então, em outras palavras que ele está falando, examinai o Velho Testamento, porque nele contém o poder do Evangelho. Nele está a revelação. E aí, certa feita, os fariseus, os religiosos, queriam confrontar Jesus e falar: você não é nada, nós cremos em Moisés, que é muito maior do que você. E aí Jesus virou para eles e falou o seguinte: se vocês amassem a Moisés, vocês me amariam, porque ele escreve a meu respeito. Então, eu quero também essa manhã trazer essa mesma palavra de Jesus aplicada para nós, no sentido de que, se nós amamos mesmo Jesus, vamos amar o que Moisés escreve, porque Moisés escreveu a respeito dele, amém? Só que Deus vai nos dar a graça para entrar nas Escrituras, para não apenas nas camadas superficiais, a gente se aprofundar além da letra e ver Jesus. Então, vamos orar e coloque seu coração diante de Deus, peça espírito de revelação. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Pai, e nós clamamos só uma coisa: revela Jesus. Oh Senhor, queremos te conhecer, derrama sobre nós espírito de revelação, daquele que antes da eternidade já era o Logos, já era a palavra. Que a tua palavra se torne clara, se torne luz, se torne vida em nossos corações. Independente de qualquer um de nós, Pai, derrama a tua luz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Êxodo 28, do verso 1 ao 3. Depois tu farás chegar a ti, teu irmão Arão, e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, os filhos de Arão. Aí o verso 2: e fará vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e beleza. Fala, glória e beleza. Amém. Irmãos, estudar dessas vestes santas aqui ia requerer um seminário. A gente ia precisar de algumas sessões
para a gente estudar assim, o significado espiritual de cada parte lá da história sacerdotal, o que era Urim, o que era o Tumim, por que tinha 12 pedras, né, o que levava a cabeça, tudo isso vai apontar para uma realidade em Cristo. Não é o nosso alvo hoje. Eu vou ficar apenas nesse versículo aqui, porque esse versículo ele introduz na humanidade assim quebras de paradigmas extremamente fortes, e não só para o padrão da época, mas impacta a nossa vida ainda hoje. Né? O primeiro aspecto assim, desses paradigmas que Deus quebra aqui é porque aqui Deus estava começando a se revelar à humanidade, né, após a queda, formando um povo, para desse povo levantar o Messias. E Deus começou a ministrar esse povo por meio de elementos. Só que até aqui, até esse capítulo, não tinha nenhum elemento que era visual. Era tudo assim, se você for ler minuciosamente, era sempre em relação a ouvir e a falar a palavra. Deus estava ensinando esse princípio tão precioso que ouvir e falar é muito maior do que aquilo que você vê. Então, para você ter uma ideia, só em Deuteronômio aparece o verbo ouvir 90 vezes. Mas aqui, Deus, que é Espírito, no seu modo de ministrar a sua natureza e os seus ensinos eternos, coloca para o homem uma coisa que era finalmente visual, que não era comum. Agora, o que choca nisso é o elemento que Deus escolheu, que é roupa. Isso choca muito, assim, é um elemento assim que até hoje os rabinos e aqueles que estudam a escritura no contexto original, eles têm um certo choque, porque quando você volta um livro na Bíblia e entra no livro de Gênesis, todas as referências para a roupa são muito negativas. Isso é tão sério que a mesma palavra para roupa no hebraico é a palavra para traição. Então, é beged. Então você fala mais ou menos assim, que traição que eu vou usar hoje? Eu vou usar essa camisa aqui. Então, quando você vai em Adão, ele fora criado a imagem, que fala de uma cópia física do Messias, e semelhança do Altíssimo, que fala dos atributos mais abstratos de Deus. Então, ele é um ser que vivia num corpo de glória, ele era um ser que a própria criação olhava para ele e não conseguia discernir se ali estava Jesus ou se estava Adão. De tão glorioso que esse ser era. De repente, quando veio o pecado, o que sobrou na vida dele foi roupa. A Bíblia diz que Deus fez roupas para ele, de pele. E eu sei que a nossa tradição ensina que Deus ali matou um cordeiro e fez roupas para ele, já representando a morte de Jesus. E de fato a Bíblia não fala, né, de nenhum cordeiro ali, de nenhum animal. Só fala que Deus fez vestes. E se você for olhar ali no original, parece mais que aquelas vestes têm a ver com a pele humana, com o pelo, com a natureza. Né? Paulo diz que quando esse corpo, ele chama esse corpo de tenda, e fala que quando ele desfizer, nós vamos receber da parte de Deus um corpo incorruptível. E ali, Gênesis, a partir da queda, narra em primeira mão o processo contrário, o processo onde o homem que tinha uma glória indizível deixou de habitar em um corpo incorruptível e passou a habitar em pele humana e natureza humana. E o que Adão tinha era roupa. E roupa significava traição. Mas se você for ver também outros casos, aí você vai chegar em Jacó, que quando foi receber a bênção da primogenitura, ele quis dar uma mão para Deus, ele e a mãe dele,
e enganou o próprio irmão, como? Através de roupas. Ele vestiu roupas de Esaú, colocou pelos, e através daquele engano, também é uma forma que as vestes, o sentido espiritual, naquele momento de vestes ou de natureza humana, se manifestou. Isso foi tão sério que a gente lê aquilo ali batido, mas se a gente ler com calma, a gente vai ver que Jacó fugiu, ele voltou para Padã, Aram, que era a terra lá da parentela de Abraão, que naquela altura, né, já não era mais Ur, ele fez o pai dele foi primeiro para lá, e aí ele ficou décadas lá, e décadas depois, quando ele foi encontrar o irmão, se você for ler o texto minuciosamente, pegando as palavras, ele estava desesperado de medo. Então, uma traição gerou nele uma síndrome de pânico, gerou nele um desespero, uma derrota. Ele passou décadas presos e amarrados. E é isso que roupa, que baggage significava até então. Mas se você for adiante, também, quando chega em José, os irmãos sentiram inveja e traíram o próprio pai, traíram o próprio irmão, e levaram José, venderam como escravo, e levou de volta para Jacó roupas manchadas de sangue, né, aquela veste talar que Jacó tinha feito para José. Né, outra vez que a palavra roupa está ligada com traição. E tem mais, a mulher de Potifar, que ficou com as roupas de José na mão, né, a Tamar, que era nora lá de Judá, e se vestiu de prostituta e o enganou. Então, roupa, no livro de Gênesis, ela vai ter um significado que vai revelar a natureza que o homem comeu na queda, a natureza que o homem escolheu ter para si. E roupa significava aquilo. Era como que alguém que comete um crime, um assassinato, e vai para uma cadeia, e vai ter ali prisão perpétua, talvez, e usa roupa de prisioneiro. Quando ele olha para a roupa, ele vê a desgraça que ele entrou. E roupa significava isso. E por que Deus queria fazer agora uma roupa, então? Será que Deus queria fazer uma brincadeira de mau gosto com o homem? Ou será que Deus queria ressignificar todas as coisas? Ou será que Deus queria restaurar? Ou será que Deus queria, todas as vezes que o sacerdote usasse aquilo, lembrasse que o verdadeiro sumo sacerdote um dia viria e ia mudar todas as coisas e dar novas roupas? Será que isso tem a ver com Isaías 61? Diz assim, a respeito de Jesus, a respeito de Yeshua, um dos textos mais profundos a respeito dele, logo no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para quê? Para pregar boas novas aos humildes. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Lembra do preso que usava roupa? A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos que estão tristes em Sião, que se lhe dê ornamento ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantados pelo Senhor, para que Ele seja glorificado. E aí, no verso 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça,
como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E esse texto aqui é tão profundo que não dá para a gente entrar. Ele é profético, ele é escatológico, ele revela a graça de Deus. Então, o que Deus estava fazendo ali é fazendo vestes santas, né, o que eles falam, né, Big Day, Kadosh. E aquilo representaria a nova natureza que temos em Cristo. Só que seguindo o texto lá de de Êxodo 28, tem uma terceira quebra de paradigma que é muito mais profunda. E aí, irmãos, isso vai ser uma bomba atômica na árvore do conhecimento do bem e do mal que existe em todo ser humano. A Bíblia diz que a tal da Big Day Kadosh, da roupa santa, ela ia ser para o sacerdote que eu usasse, ela ia ser glória e beleza. E como que isso quebra paradigmas? Como que isso impacta na árvore do conhecimento do bem e do mal que existe dentro da nossa natureza caída? É que se você analisar, isso acontece em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os povos, independente do nível de ciência e conhecimento que aquele povo vai ter. Que o ser humano, ele tem dentro de si uma espécie de culto à beleza. Então, toda cultura, ela vai achar que, se ela fizer alguma coisa bonita, ela vai alcançar a santidade, ela vai alcançar a divindade. E você vê, a civilização egípcia era assim, civilizações antes do Egito era assim, as obras de artes e tudo, né, como que eles retratavam os deuses que eles tinham. Você chega na cultura babilônica, mesma coisa. Chega, enfim, na cultura grega e romana, mesma coisa, né? E quando chega, então, no Renascimento, aí você tem o auge disso, né? Isso é tão forte, assim, que tinha aqueles grandes mestres, né? O Leonardo da Vinci, Michelangelo, aqueles caras lá. E no latim tem uma palavra que chama design, mais ou menos assim, eu não entendo nada de latim, se alguém puder me corrigir, que significa desígnio ou propósito. E eles começaram em inglês chamar as obras daqueles grandes artistas de design, que é desenho, porque eles achavam que aquilo revelava o desígnio de Deus. Eles achavam que por trás daquela beleza estava Deus. E a gente teve a oportunidade de entrar em algumas catedrais lá em Portugal, né, feitas nessa época, e realmente assim, quando você entra naquilo, se você não tem luz da palavra, você pensa que está encontrando com Deus, porque é tudo tão belo, tão perfeito, os azulejos, os quadros, os detalhes, as esculturas, a sensação que você tem é quase que de um êxtase espiritual, se você não tiver a revelação da palavra, né? Porque eles achavam tanto, que se eu fizer algo bonito, eu vou alcançar a divindade, que eles se esmeraram. Chegou no auge disso, na minha opinião, foi no Renascimento. Mas não é só no Renascimento, não é só na Europa. Outro dia estava passando um documentário sobre índios, e eles iam mostrando as casinhas deles lá, de palha, as ocas, né? E aí lá no meio mostrou uma oca bem grande assim, que seria a capela onde eles faziam as atividades religiosas. Ela
parecia que tinha uma espécie de betume, de negócio assim. Até aquilo era mais bonito. Porque está dentro do ser humano, eu vou fazer algo bonito. Porque eu vou alcançar Deus com esse algo bonito que eu fizer. Deus vem e joga uma bomba. Para com isso. Eu vou fazer vestes para você. E essas vestes vão ser na sua vida glória e beleza. Percebe o caminho totalmente contraditório? A palavra glória aqui no hebraico é kavod. E todas as manifestações, quando o Velho Testamento e o Novo Testamento vão falar da glória de Deus, é essa palavra. Então, a nuvem de glória que pairava sobre o tabernáculo, é quando Paulo fala assim, que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória, porque kavod significa peso, e ele estava falando assim, espera lá, pode dar uma bicuda aí nas suas catedrais, na sua zoca bonitona aí com betume, eu não quero as suas estátuas, eu não estou nisso aí não. Mas deixa eu te falar, roupa na sua vida representava traição. Agora vai ser representar dupla honra, como fala lá em Isaías 61. Agora, lembra que Adão caiu e só tinha sobre ele o que era um projeto existencial glorioso, agora virou cinza. Lembra de Jacó, que foi chamado para ser Israel, mas agora ele só tinha amargura? Porque às vezes quem trai sente uma dor, quem é traído sente uma dor, mas quem trai muitas vezes sente uma dor pior. E Deus está falando, vou colocar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de cinza. E não tem jeito de falar disso sem a gente lembrar do rei Davi. Porque houve um dia que Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos. E ele tinha 8 filhos. Samuel não sabia de nada. Deus falou, vai lá, que um daqueles meninos de lá eu vou escolher como rei. E era interessante que na altura o rei era o Saul, que tinha sido o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul, do ombro para cima, não tinha ninguém mais bonito que ele que em Israel. Então, se tivesse a Assembleia da ONU, ele ia representar muito bem. Né? Deus escolheu lá o mega super galã de Israel para esse cara é o rei. Por outro lado, quando assim, Deus falou para o profeta, eu não quero isso aí, eu quero alguém segundo o meu coração. E aí quando Deus enviou o profeta à casa de Jessé, Jessé já pensou assim, opa, vai ser fácil, eu tenho 7 filhos aqui, todos eles são altos, atletas, fazem parte do exército, do rei. Eles são tudo igual o rei lá. Estão conformados com o padrão que está lá, estão na forma. Um deles vai ser o rei, certeza. E ele nem chamou Davi, assim, sabe aquele negócio assim? Aquele lá, tadinho, magrinho, baixinho, ruivinho. Certeza que Deus não quer nada com esse cara. E Samuel também, ali no texto, 1 Samuel 16, se quiser pôr, irmão, 16:7. No texto ali, você vê ali que o próprio profeta, quando olha, vai ser o Eliabe, vai ser esse outro aqui. E passou os 7, não era, os 7 fortões lá, bonitão e tal, e nenhum não era. E Davi, irmãos, era aquele que não podia ser. Porque ele não tinha, né, existem escritos antigos, lá da época da Babilônia, que explora um pouco esse lado de Davi, como ele era rejeitado pelos irmãos. Né? E um sábio da antiguidade escreveu assim, quando vier o Messias, o povo de Israel vai rejeitar. Porque Davi é um tipo dele, e Davi tem tudo para não ser. Só que
Põe, irmão, 1 Samuel 16:7. Põe na tela, põe na tela. Ah, já está, desculpa. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Quem? O 7 lá. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, irmãos, Davi era o cara improvável, era o cara que não devia ser, mas só que tinha um negócio com ele, tinha um problema com ele, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Deus já tinha falado para Moisés que o sacerdote ia ter roupas que representam glória e beleza. E isso Davi tinha no coração dele, era o coração dele, era revestido, porque ele era sacerdote do Altíssimo. E sabe de uma coisa, irmãos, que vai acontecer com você também? O sacerdote virou rei. Parece que foi fácil, né? Parece que ele chegou lá, foi ungido por Samuel, aí no outro capítulo virou rei. Estava aqui, sacerdote, agora estou aqui, sou rei. Não, irmãos. Ele foi ungido com 13 anos e virou rei aos 40. Eu lembro do pastor Marcelo contar que quando ele tinha 13 anos, um dia ele frequentava uma igreja que era longe, longe, longe da casa dele. E os pais dele até ficavam preocupados dele nessa distância toda. E ele conta que um dia ele estava lá e estava chovendo, mas o povo era muito pentecostal, e estava aquele mover de oração e tudo, e Deus levantou uma irmã lá e falou assim para ele, que Deus tinha uma grande obra na vida dele, e que ele ia além mar, ia plantar a igreja nas nações, e tudo que aconteceu, Deus profetizou naquele dia através dessa irmã. Só que demorou, irmãos. Se a irmã estivesse falando assim, Marcelo, tem uma coisa, isso vai ser quando você estiver com 40 anos, seu primeiro voo para Portugal. Capaz dele falar assim, então, senhor, eu vou vivendo aqui, quando eu tiver com uns 39, só vem aqui e nós conversa. Porque alguns momentos da vida, nós não temos a percepção do propósito, do desenrolar do processo de Deus. Isso é tão interessante que nós também somos sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes, ok? E você vai achar vários versículos no Novo Testamento que a Bíblia fala o seguinte. Pedro fala isso, Paulo fala isso, que ele nos constituiu um reino de sacerdotes. E eu já vi pessoas ler esse texto e falar assim, vamos confessar que ele nos constituiu reis e sacerdotes. E lá está escrito reino, e o cara confessa rei, mas está escrito reino. Né? Então, assim, se você parar para pensar, quando Jesus chamou 12 discípulos, os evangelhos chamam eles de discípulos. Aí quando você abre em Atos, em vez em quando eles são chamados de discípulos e outra vez de santos. Quando você abre nas epístolas, eles já são chamados só de santos. Mesmo que sejam irmãos que estão caindo e caindo e caindo, Paulo fala assim, escreve para Corinto, fala aos santos que estão em Corinto. E a revelação vai progredindo. Em determinado momento, Paulo chama eles de nação de sacerdotes. E aí quando chega em Apocalipse, a Bíblia declara o seguinte, Apocalipse 10. Nos dias que estava perto de tocar a 7ª trombeta, a Bíblia declara, a plenitude da revelação do mistério de Deus foi dada aos homens. E aí, depois, quando fala novamente dessa nação santa, ele fala, digno é o Cordeiro, porque foste morto. E para o nosso Deus, compraste homens de todas as tribos,
povos, línguas e nações. E aí ele diz o que não diz antes: e os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Porque também quando tocou a 7ª trombeta, a Bíblia fala que os reinos deste mundo foi entregue ao Messias, ao Cordeiro. Então, da mesma forma que Davi teve um processo de que ele era só um pequeno sacerdote lá, escondido atrás das ovelhas do pai dele, e esse sacerdote virou o rei mais glorioso que Israel já teve, assim como isso teve um processo, também tem um processo nas nossas vidas, de reinar com Cristo. E quando você compara Davi com Saul, é muito gritante, é muito discrepante essa comparação. Porque Davi era o cara que não era para ser. Saul era o cara que era para ser. Ele era o cara bonitão, ele era o cara que tinha os atributos de ser rei. Mas quando você pega a história, você vê quem foi Davi, quem foi Saul. Eu acho que se você for em Israel hoje, não vai ter nenhuma viela lá, viela rei Saul. Mas o aeroporto de Jerusalém se chama aeroporto King David. Ninguém esquece do menino que não era para ser. Quando a Bíblia fala das chaves do reino de Deus, muito mais do que o nome de aeroporto, a Bíblia fala, Jesus dando uma revelação de si mesmo em Apocalipse, fala: eu sou aquele que tem as chaves de Davi na mão. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. O que se tornou esse menino, né? O cara que não era para ser. Glória e beleza. Então, se fosse hoje a história de Davi, né, como a história lá do nosso pastor Marcelo, que, né, lá com 13 anos, recebeu uma palavra que ele ia para as nações, ia plantar a igreja no mundo inteiro, além mar. Mas quando eu conheci ele, devia ter uns 30 e poucos. Ele andava num passatão velho lá que dava dó. E onde estão as nações, irmão? Você acha que Deus esqueceu da palavra? Então, se a história do rei Davi fosse hoje, né, o menino lá que saiu de trás das ovelhas para trazer toda a glória que uma nação teve, ele que formou os valentes de Davi, ele que conquistou tanto assim, que deixou tudo preparado para a construção do templo, ele que, ainda que Deus não queria exatamente aquele templo, mas ele tinha um coração, assim, dentro do entendimento dele, ele queria. Né? Então, se essa história fosse hoje, do menino que saiu da pobreza absoluta e virou um rei, ia fazer filme, iam querer entrevistá-lo, ia ser capa da Forbes, todo mundo ia querer saber, conta aí qual é o seu segredo. Mas será que ele conta para nós, irmãos? Vamos abrir no Salmo 29. Será que esse segredo tem a ver com as vestes? Verso 1 diz assim: tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória, fala glória, devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, fala beleza. Então ele pega aquele conceito que o sacerdote tinha, que é: eu recebi de Deus glória e beleza, e ele amplia esse conceito. Agora, o que Davi está ensinando é que não basta eu ter a glória dentro de mim, mas eu tenho que tributar, eu tenho que dar ela para Deus. Agora, será que algum homem pode dar glória a Deus, irmãos? Será que quando você fala assim, glória a Deus, será que a glória de Deus aumenta? Será que ela estremece? Será que se você não falar glória a Deus, Deus vai deixar de ter a glória?
Mas por que Davi está falando assim? Porque a palavra tributar é muito forte. Significa honrar, significa pagar tributo, significa homenagear, significa dar, significa depositar, significa entregar. Será que algo que nós façamos pode mudar a glória de Deus? A sua glória humana, a sua inteligência humana não pode. Mas a glória que Deus te deu, se você retornar para Ele, isso glorifica o nome dEle. A Bíblia diz lá em Isaías 55, que a chuva, assim como cai sobre a terra e não volta sem regar a terra, ele fala assim, assim também será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas ela cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. Então, quando a palavra de Deus vem sobre a sua vida e ela cumpre e volta para Deus, não vazia, mas tendo cumprido o propósito, isso glorifica a Deus. Vamos abrir em Romanos. Quatro, 17 e 20. Irmãos, eu gosto de sempre pregar palavras apostólicas. Sempre ler com os irmãos o que os apóstolos falam. Mas Paulo falava assim, quando ele foi acusado pelos judeus religiosos de pregar uma seita, ele falava assim, eu não prego seita, mas segundo a lei, segundo o caminho que os nossos pais seguiam no deserto, que é Jesus, segundo o caminho, eu ensino a lei e os profetas. Então, uma coisa é você ler a lei e os profetas com os olhos da tradição. Outra coisa é você ler segundo Cristo, porque Cristo se revela, Ele é o Logos, Ele é a palavra, amém, irmãos? Mas, por isso que nós sempre temos que voltar para um contexto apostólico. E sendo assim, vamos ler Romanos 4. Verso 17 em diante. Aliás, vou ler o 16. Porque é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme em toda a posteridade, não somente a que é da lei, quer dizer, não somente aos judeus, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós os que cremos, né? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama coisas que não são como se já fossem. E aí, finalmente, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E aí? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E aí fala assim, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, dar glória a Deus, tributar glória, né? Você é sacerdote do Altíssimo. Por ser sacerdote, Deus colocou dentro de você a glória e a beleza. É por isso que Davi fala, tributar glória ao Senhor, e tributar glória é isso aqui, é permanecer na fé para que as promessas sejam alcançadas. E toda vez que a promessa de Deus, que no seu coração você cria condições de fé, de intimidade com Deus, as promessas de Deus vão sendo cumpridas nas nossas vidas, isso glorifica a Deus como aroma suave. E aí por isso que Davi não fala só desse dar glória pela fé, ele também fala adorar ao Senhor na beleza da santidade. Então ele pega aquele conceito de que as vestes eram glória e beleza, e fala a santidade de Deus que é a beleza. E não vem de nós,
né, conforme fala que é tudo pela graça, mas já revelada lá desde a antiguidade. Então, será que o Novo Testamento fala sobre essas vestes? Será que o Novo Testamento fala de alguma coisa que nós podemos nos vestir em Deus? E segunda pergunta, será que quando Paulo, Pedro, João escrevem sobre essas vestes, será que eles tinham em cabeça esse contexto original que eu li? Será que eles tinham na mente que quando ele fala de veste, na verdade ele está falando de glória e beleza da santidade? Será que eles tinham? Sim ou não? Com certeza, irmãos. E eu quero ler 3 versículos onde a Bíblia fala dessas vestes. Coloque aqui as 3, irmãos. Tá com ele aí preparado? Vamos lá, ó. Efésios 6:11. Tudo isso aí é roupa, irmão. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, revestivos de toda a armadura de Deus que contém a glória e a beleza, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nesse contexto, as vestes espirituais são a armadura. E por vestes, eu quero entender como natureza. A gente está falando agora de uma nova natureza em Cristo. Ao contrário, é a ressignificação, é a redenção. Não tinha jeito de Deus ressignificar o sentido de vestes se ele não desse uma veste de outra criação. Então ali ele coloca como armadura. Agora, isso é Efésios 6:11. Agora Colossenses 3:12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Ou seja, de novo, revestivos com a glória e a beleza em termos de ternos afetos de misericórdia e bondade. Terceiro aspecto, Efésios 4:24. E vos revistai-vos do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós temos algumas coisas incomuns nesses 3 textos. Primeira é que está falando de vestimentas. E nós já vimos que nós somos sacerdotes do Altíssimo, e que Deus colocou em nós uma natureza, uma nova natureza em Cristo, que é aquela ali que fala, ó, verdadeira justiça e santidade. E essa nova natureza, ela é a glória e a beleza de Deus em nós, a beleza de Cristo. Então, os 3 versículos estão falando dessa nova natureza, dessas vestes espirituais. Outra coisa que tem em comum é o uso da palavra revestivos. Engraçado que a minha esposa escolheu a camisa para eu vir hoje. Se não estiver bonita, é culpa dela. Mas ela não falou, ela falou assim, ó, veste essa camisa aqui. Ela não falou reveste dessa camisa. Quem que é louco para se revestir? Para vou para uma festa e vou a uma festa, vou me revestir de tal roupa. Não é usada essa palavra revestir para usar roupa. Né? Roupa é uma coisa descartável. Se eu tirar aqui e jogar fora, eu estou com a camiseta por baixo, beleza. Não vai fazer falta. Minhas melhores roupas eu esqueci em Portugal. Roupa é uma coisa descartável. Mas aquilo que você se reveste é aquilo que você é. Ninguém pode querer arrancar a sua pele, você não vai deixar. E ele usa a palavra revestir, porque agora ele está falando de uma natureza. Agora ele está falando quem você é. Né? E assim, muitas vezes, nós nos apegamos em Isaías 53, que fala que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E fazemos bem de fazer isso. Seja qual enfermidade for, conforme diz aqui aquele que a gente leu em Efésios 4,
Aliás, Romanos 4, a Bíblia diz que Abraão não duvidou. Ele que prometeu era poderoso para fazer, e ele é até hoje. Então fazemos bem de nos apegarmos às promessas. Por outro lado, quando a gente lembra de Jacó, que tinha síndrome do pânico por causa da traição, de os irmãos de José, que ficaram amargurados a vida inteira e arrependidos, quando eles reencontraram com José, eles choraram amargamente, assim, como crianças, né? Eu acho que a própria mulher de Potifar, né, o peso que ela ficou na consciência por um falso testemunho contra um justo. Ah, e isso tudo, eu lembro do... Não sei se os irmãos já ouviram falar de um irmão chamado Smith Wigglesworth. Como é que fala, irmão? Smith Wigglesworth. Foi um dos grandes evangelistas que a gente teve na história da igreja. Ele era um homem assim, simples, né? Eu já li um livro dele, né? Eu não lembro se foi escrito por ele ou se outra pessoa, é a biografia dele, ou se outra pessoa compilou tudo e escreveu. A história da vida dele, de muita fé, muitos sinais, muita glória de Deus. Né? E tem poucos áudios dele gravados. Né? Na época que ele viveu, já tinha assim, gravação, né, de áudio e tudo. Aí eu ouvi uma pregação dele antiga esses dias, um texto rápido, e ele fala o seguinte: irmãos, a ciência já avançou muito pouco nessa área, que era o quadro da época. Ele estava falando de doenças psicossomáticas. Não era nesse nome, ele falava de doenças emocionais. Ele fala assim: existe pouquíssimos estudos sobre isso hoje, mas Deus tem me usado para curar as pessoas. E eu posso dizer para vocês que 90% das doenças são emocionais. E aí, quando você entra no desfrute, entra no de Isaías 61, de vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, de óleo de alegria ao invés de cinza, quando você mergulha em Deus, adorando Ele na beleza da santidade, só nesse texto, você nem precisa chegar no Isaías 53, porque 90% das doenças já vai ter acabado ali. Né? Você pode não me deixar mentir sozinho. Quantos por cento das doenças são psicossomáticas? 90 mesmo? Então, e o irmão falou isso por revelação há décadas atrás. Então, hoje, você acha que o desfrute, a revelação da nova aliança, a revelação da obra, das vestes, da glória, da beleza da santidade, é capaz de te curar de 90% das doenças, porque elas são emocionais? Podem, irmãos. Aí sobrou lá 10%. Eu aposto que desses 10%, 8% está ligado a uma vida saudável e 2% está ligado à doença mesmo. Mas se você caiu nos 2%, Deus é poderoso, porque Ele levou sobre si as enfermidades. Seja de origem emocional ou não. Deus não está perguntando. Mas o que eu estou falando há um posicionamento em Cristo. Amém? Então, naqueles 3 textos, revestivos, em todos os 3, porque está falando da nova natureza. Você só se reveste da sua natureza. Roupa você veste, você pode tirar. A sua natureza você não pode tirar. Mas por que você precisa revestir? Porque Jesus falou assim, que a vossa oração seja assim, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. À medida que a gente caminha, dando glória a Deus, adorando na beleza da santidade, esse revestimento vai se manifestando ao mundo também. E a glória de Deus vai se manifestando, o poder do Evangelho vai alcançando as vidas também. Outra coisa que tem nesses 3 textos é que o verbo está no imperativo. Eu não sei se hoje, por causa desse negócio de politicamente correto, proibiram de ter verbo no imperativo. Eu não sei se riscaram o imperativo da gramática, né, porque estão muito perto de fazer isso, em nome do politicamente correto.
Não poderás dizer verbo no imperativo. Não, mas Deus diz. É uma ordem, é um mandamento, é um ensino assim, com mandamento. Revestir. Ele não está falando, se você não tiver nada para fazer, se você estiver lá de boas, na lagoa, e não tiver nada, nenhum problema, quem sabe você possa dar uma revestidinha ali de leve. Não é isso que ele fala revestivos do poder. Né? Que tem esse texto também. Então, é uma ordem esse revestimento. Outra coisa importante de analisar nesse texto, se ele fala da nossa nova natureza, qual área da nossa vida ela vai alcançar? Só aqui ele já colocou 3 áreas. Se você procurar no Novo Testamento outros textos falando disso, você vai encontrar vários. Mas aqui, o primeiro versículo tem a ver com a guerra espiritual, com você e o diabo. E ele fala que essa nova natureza, então, à medida que você se reveste dela, ela vai ser na sua vida uma armadura poderosa, que o diabo não vai resistir. Por isso que ele fala, resistir ao diabo, ele fugirá. Porque você tem uma natureza que é uma armadura poderosa. Não é, a armadura de Deus não tem só armas de defesa, escudo, capacete, também tem uma espada. Também tem armas de ataque. A intercessão é uma delas. A palavra de Deus, o louvor e a adoração, o adorar na beleza da santidade é outra. A oração em línguas é outra. A nova natureza, ela vem com armas. Mas então, tem o aspecto de você no relacionamento com o seu irmão. E aí a mesma glória que habitava em você, para você lutar contra o diabo, agora habita em você, para trazer sobre a sua vida aquilo que fala ali, ternos afetos de misericórdia. Aqui é uma frase mais fofa que essa. Ternos afetos de misericórdia. Ou, em outras versões, ternos afetos de amor ou de compaixão. Então, a glória de Deus que te permite vencer as obras das trevas, que te permite pisar serpentes e escorpiões, também tem que ser operante nos vínculos de amor, produzindo mansidão, produzindo domínio próprio, produzindo ternos afetos de amor. Olha que palavra, né, gostosa de falar, ternos afetos. Né? O que mais que um ser humano quer, além de ternos afetos de amor? Né? Qual bem é mais poderoso, é mais valioso do que eternos afetos de amor? Isso é a glória de Deus e a beleza da santidade em nós que produz isso. Mas não para por aí. Ele também tem uma relação nossa com o Senhor. O nosso andar em justiça, em santidade, em boas obras. E aí ele fala, de novo, revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, você é um guerreiro, você é um cara amoroso que constrói vínculos de amor, e você é uma pessoa que anda em novidade de vida por causa das vestes, da nova natureza que Deus colocou em você, que é isso aqui que ele falou, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, para encerrar, irmãos, depois que eu encerrar, eu vou chamar o Sérgio aqui, e Deus já está colocando no coração dele, fica aí um pouquinho, irmão. Deus já está colocando no coração deles um cântico poderoso disso aqui, tudo que nós estamos falando. Mas vamos voltar, só ler de novo o Êxodo. Quem que crê que você é um sacerdote aqui? É bom lembrar que ele nos comprou pelo sangue e nos tornou sacerdotes. E sacerdote tem um ofício, ok? Não é igual aquele cara assim, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, mas não faz nada.
Então ele é membro da academia do sacerdote, mas cadê o sacerdócio? Né? Sacerdote tem que ter ofício, ok? E aí diz o seguinte, 28:2. E fará vestidos santos a Arão, a roupa santa, teu irmão, para glória e beleza. Falarás também a todos os que são sábios de coração. Esses sábios de coração são pessoas que Deus deu um dom, e esse dom servia para quê? Que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, todos somos sacerdotes, mas cada um de nós tem um dom específico, uma sabedoria específica, que ela serve para capacitar os sacerdotes a ministrar os ofícios. Agora, chegando em casa, compara esse texto com Efésios 4. Com os dons, com os 5 ministérios. E por fim, vamos ler Apocalipse 5. Verso 8. Aqui é um dos momentos mais assim, de clímax, né? de conclusão da humanidade, da história. Né? História que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o registro escrito do Evangelho não começou em Mateus 1, mas começou em Gênesis 1. E aqui é a conclusão, é o ápice, é tudo. Né? E o contexto é que existia um livro que ninguém conseguia abrir. E houve silêncio no céu. Porque o livro estava lá, e agora quem vai abrir? E parecia que ninguém podia abrir. E João fala, e eu chorava, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, olha o carinha lá que não era nada, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, de toda etnia. E para o nosso Deus os fizestes, aí aqui fala pela primeira vez, reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí o verso 12 fala que os milhões de anjos e anciões e tudo, e as pessoas todos juntos,
cantavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. E ouvi toda a criatura que está nos céus e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Então, nós somos sacerdotes, somos chamados para viver uma vida de acúmulo, não de bens aqui, mas de recompensas eternas, para este momento de reinar com Cristo, no nosso corpo glorificado. E Ele nos deu uma natureza nova, que suplanta a velha natureza, que acaba com toda dor e problema e tudo do pecado. E em nós, ela é uma armadura, ela é laços de amor, e ela é um andar em novidade de vida. Amém, irmãos? Então, assim, enquanto o Sérgio vem, queria dizer uma coisa. A nossa vida, nós somos chamados para oferecê-la como sacrifício vivo e santo, ok? E quando Paulo fala isso, ele faz uma alusão ao ofício sacerdotal do Velho Testamento, onde animais eram oferecidos. Só que esses animais que eram oferecidos tinham uma característica, tinham que ter várias características. E só os animais que tivessem aquelas características é que o sacrifício dele podia ser aceito. Uma das características era que só podia ser animal que rumina. E ruminar é aquilo que a vaca faz. Ela come, engole e depois aquilo volta para a boca dela. Isso tem a ver com meditar a palavra. Né? Você comeu aqui, foi para casa e durante a semana você vai ruminar. Você vai meditar. Você vai deixar aquilo esquentar o seu coração. E quando a gente rumina na palavra, o sacrifício da nossa vida se torna sacrifício agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe e que a gente possa alcançar uma restauração da palavra. Amém, irmãos? a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins
venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo Santo, santo, santo. A estrela da Santo, santo, santo. o cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo Ares como chamas de fogo. Santo é o Senhor. Em sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo és, Santo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo é Santo, Santo é Santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tu és santo. Oh, tu és santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Até a semana que vem, na graça e da paz do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana próspera, abençoada. Possamos caminhar nessa realidade, vestindo essa roupa que o Senhor nos deu. Amém.